Hora do Chá. Conhecimento, habilidade e ação para o RH. Um oferecimento Casa Tempero. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do A Hora do Chá, o podcast da Casa Tempero, que você bem sabe, né? A gente está aqui já na nossa segunda temporada e é sempre uma conversa voltada ao profissional do RH. Essa segunda temporada que tem a grande novidade do formato em vídeo. Lembra que a primeira temporada foi só em áudio, formato tradicional de podcasts? A gente também está gravando essas conversas em vídeo e você pode conferir no YouTube e os cortes no Instagram da Casa Tempero. A nossa convidada de hoje é a Luciana Lourenço. Ela que tem uma carreira sólida em gestão de RH, desenvolvimento humano, comunicação e responsabilidade social, com ênfase em processos de estruturação de novas áreas, formação de equipes, criação e implementação de novas políticas, fusão, aquisição e integração entre empresas, incluindo a construção de novos ambientes e culturas organizacionais. A gente vai falar um pouco sobre o papel do RH como propulsor da evolução cultural. Luciana, seja bem-vinda. Eu fui no seu LinkedIn, eu fucei a sua bio. Era tanta coisa que eu nem sabia como que eu resumia. Senão a gente ia ficar metade do programa falando aqui tudo que você já fez e tudo que você já faz. Então, ficou bem claro ali que eu estava lendo para o pessoal, porque era tanta coisa que eu não consegui decorar. Tudo bom com você, Luciana? Obrigado pelo seu tempo. Tudo bem, Fred, como vai? Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Adorei o nome do podcast, A Hora do Chá. Achei sensacional. É muito legal, assim, né? Traduz bem aquilo que vocês se propuseram a fazer aqui com esse canal, com esse veículo. Muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho, tá? Essa história aí de muita coisa ao mesmo tempo, né? Carreira com várias nuances e tal, isso é coisa de quem estudou jornalismo, Fred. Né? Quem fez jornalismo no Brasil normalmente tem 15 empregos ao mesmo tempo, né? Às vezes ali no começo da carreira. E eu sou uma profissional, né? Eu me graduei em comunicação, sou jornalista de formação, trabalhei durante muitos anos nessa área e depois fiz o que eu chamo de ampliação de carreira, né? E abracei a área de gestão de pessoas, a área de RH. Então, por isso é que você viu muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha vida e hoje eu sou realmente uma executiva de recursos humanos. Me encontrei muito nisso, mas tenho a dizer que todas as competências, todo o aprendizado, né, da comunicação, da formação como comunicadora, são muito importantes para o que eu faço hoje e para a forma, principalmente, como eu procuro atuar em RH. Legal. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho de recursos humanos. Vamos falar assim. Bom, somos colegas, então, que eu sou jornalista também. Olha aí. Então você sabe bem como é. Me identifiquei completamente. Fui para publicidade, trabalhei com redes sociais, com blogs, agora acabei empreendendo e é isso, mas assim, é uma profissão muito bonita, né? Eu acho o jornalismo uma das profissões mais bonitas que tem. Com certeza, eu adoro e continua correndo no sangue, viu? Não tem com jeito. Certeza. Eu sempre olho para tudo com o mesmo olhar de curiosidade, né, do jornalismo, um senso de urgência, né? Isso não sai, a gente não muda nunca. É verdade. Luciana, na semana passada, ou melhor, no mês passado, no último episódio, a gente conversou com o Fernando Muterli sobre esse tema e hoje eu queria aproveitar para a gente se aprofundar mais no papel do RH de fato, sabe? Eu queria que a gente já começasse respondendo essa pergunta básica para um começo de episódio, que é como o RH pode definir os valores e princípios da cultura organizacional. Olha só, Fred, o RH, na verdade, ele ajuda a empresa a identificar, né, aquilo que já está nela. O RH não cria nada, não deveria, pelo menos, né? Criar nada, não deveria criar a missão, criar a visão, criar os valores, né? A cultura, ela emerge, né, da própria organização, da própria empresa. Esses valores, essa missão, enfim, isso tem que emergir naturalmente. O RH, ele facilita, né, ele atua como um facilitador para ajudar que a empresa consiga identificar, sabe, esses traços que já estão nela, né? Quanto mais profundo,
né, quanto mais profundos esses traços, essa identidade, tá? Mais robusto precisa ser o processo, eu diria, para a identificação, sabe, deles. Porque, por incrível que pareça, nem sempre eles estão são tão facilmente identificados pelas pessoas, tá? Então, o RH, ele lança mão de ferramentas, de metodologias e tal, para ajudar as pessoas a concluírem, afinal de contas, qual é efetivamente a nossa missão, a nossa visão, quais são os valores que regem o nosso negócio, né? Então, o papel do RH é facilitar, né? É ajudar a identificar, mas nunca criar, Sim, senão fica muito artificial e não dá certo. Aquilo já existe, né? A real é identificar e saber como trabalhar. E sabe que desde a primeira temporada, a maior parte dos temas que nós tratamos, chega um momento que há essa pergunta sobre como medir o impacto dessas atitudes dentro da equipe, dos colaboradores, né? Essa promoção da cultura organizacional, como que o RH pode fazer esse acompanhamento para saber se isso de fato está colaborando ali com a rotina, com a qualidade de trabalho do colaborador? Eu gosto de falar de cultura sempre ligada ao negócio, Sim. Né? Senão a gente começa a falar de cultura e fica uma coisa assim muito etérea, muito subjetiva, né? Parece que a gente está falando de algo, enfim, que a gente fica com aquele estigma, né, de subjetividade da área de RH, que graças a Deus isso está caindo realmente, e graças à competência também de muitos profissionais que têm atuado para isso, a gente tem sido cada vez mais envolvidos no negócio, né, e sido percebidos como contributivos para o negócio. Então, a primeira coisa que eu diria para você é assim, como é que você mede? Né? Se a cultura é detratora ou se ela é propulsora dos negócios. Com os indicadores do negócio. Então, você vai olhar para a receita, você vai olhar para lucro líquido, você vai olhar para a margem, né, para EBITDA, enfim. Você vai olhar para os resultados do negócio. Se os resultados estiverem caminhando a contento, significa que essa cultura ela é promotora, né? Ela é propulsora, então, dos resultados. E, naturalmente, que as pessoas estão também envolvidas, né? E que se sentem casadas, deu match, né? Entre os profissionais que estão nessa organização e esta cultura, né? Porque, caso contrário, se não tivesse esse match, os resultados da empresa normalmente não seriam bons. Sim, né? Sim. Dificilmente seriam bons. Sim. Aí você vai olhar, além disso, os indicadores de recursos humanos essenciais. Então, o seu turnover, né? A rotatividade dentro da organização, como é que é? As pessoas permanecem na empresa, né? As pessoas, além do turnover, eu acho que olhar também absenteísmo, que é uma coisa muito básica, né, de gestão de pessoas, mas que quando a cultura, por exemplo, é detratora, né, você percebe elevados índices de absenteísmo, né? O nível de engajamento cai muito. Eu diria que você observar, por exemplo, resultados relacionados ao desenvolvimento das pessoas também é importante. O quanto as pessoas estão comprometidas com seus PDIs, que são normalmente os planos de desenvolvimento individual, né? O quanto esses PDIs dão resultado, efetivamente. Então, tudo isso vai te levando à conclusão, né? Se você está no caminho certo, entendeu? Se essa cultura está... se ela aterrissou, sabe? Ou melhor, como eu disse no começo, se ela efetivamente emergiu, se ela não é algo que foi criado artificialmente. Sim, entendeu? sim. Eu diria isso. Não tem que inventar muito, então. Não é na questão de inventar muito, é mais observação, são esses processos já consagrados, né? É isso. Para ver se deu o match que você citou. Exato. Se não, Fred, eu acho que se a gente cai muito, começa a teorizar demais as coisas, a gente corre o risco, né, de não contribuir tanto para o negócio, sabe? E de começar a colocar uma série de processos, de ritos, enfim, nesse processo, vamos lá, de transformação cultural, né, que as empresas se propõem eventualmente a passar,
e isso acaba não contribuindo com o negócio. Tudo isso tem que convergir, né, para o resultado da empresa. Então, eu não posso criar um novo rito, sabe, de expressão da cultura, se ele não tiver uma convergência efetiva com o resultado. Se ele não for me entregar, se ele não for mexer o ponteirinho aí, sabe, da empresa, mudar os meus indicadores, entendeu? Outro tema que é muito repetido durante as conversas é os métodos de trabalho pós-pandemia. As coisas que, enfim, mudaram durante a pandemia e também essas metodologias que surgiram após o período de maior tempo de home office, antes até mesmo do período híbrido, das pessoas que se identificaram, outras não. Alguns tiveram muitos problemas para voltar, outros gostariam de voltar. Eu queria que você explicasse para nós ou desse alguns exemplos de como a tecnologia foi aliada nesse sentido, para você conseguir sentir que o colaborador estava ainda conectado com a empresa, sabe? Mesmo fora dela na maior parte do tempo. Tá. Eu acho que eu posso falar por experiência muito própria. Assim. A empresa em que eu estou atualmente, legal, eu vim para cá no meio da pandemia. Assim, né? Eu vim para cá em abril de 2021. Então, eu fui contratada online, né? Todo o processo seletivo online. Eu tive que fazer a minha integração na empresa online e liderar um processo de transformação da área de gestão de pessoas, montar uma equipe, enfim, criar práticas, políticas, tudo isso online, né? Que a gente ficou praticamente, a gente foi voltar para o escritório pontualmente a partir de novembro daquele ano. Então foram vários meses só trabalhando à distância, né? A tecnologia, Fred, na minha visão, ela é sempre um meio, né? Ela é sempre um meio. Ela vai te ajudar, você pode lançar a mão. Olha que coisa legal aqui, né? A gente gravando, você está em Cuiabá, não é isso? Eu estou em Ribeirão Preto, então, e a gente está aqui usando uma ferramenta que nos permite hoje conversar, né? Ao mesmo tempo, enfim, tudo isso é muito legal. Então, as reuniões, né? A gente aprendeu que poderíamos encurtar distâncias, que poderíamos gastar menos, né? Gastar menos recurso das organizações, gastar menos tempo das pessoas, né? Poderíamos ser mais produtivos para investir realmente na qualidade de vida, né, das pessoas. Eu acho que tudo isso foi aprendizado da pandemia. Acho que muitas ferramentas emergiram, né? A gente até hoje vai descobrindo ainda coisas novas que derivaram desse período. Para nós aqui foi muito importante, né, como meio, realmente, mas eu acredito, né, essencialmente, que o que manteve os vínculos, né, das organizações com seus colaboradores, enfim, durante esse período, foi a liderança, foi o papel da liderança, entendeu? Foram os líderes devidamente preparados, aqueles que genuinamente, né, se interessavam por gente, sabe? E que estavam ali, né, determinados a manter esses vínculos, entende? A traduzir, né, o que estava acontecendo, a levar tranquilidade para as pessoas, a ouvir as pessoas, porque todo mundo trancado dentro de casa, com medo, né? E tendo que trabalhar. Não era? Com quem a gente falava eram as pessoas do trabalho, ou quem estava dentro de casa com a gente. Então, as relações de trabalho, para mim, foram bastante impactadas durante esse período, e eu acho que quem tinha, né, já essa predisposição a um olhar para a gente, sabe, mais apurado, mais humanizado, essas lideranças contribuíram muito e foram muito importantes nas organizações, porque você tinha que continuar gerando resultado, né? E o resultado se gera através das pessoas, e não tem outro jeito, né? Não é só máquina, não é só ferramenta, não é só tecnologia, então era necessário manter esses vínculos. Então acho que foram as pessoas, sabe, que fizeram isso, muito mais do que a tecnologia, eu diria. Parecia inacreditável fazer um processo seletivo, né? Como você citou o seu, né? Tudo online, entrevista, enfim, antes da pandemia. Agora
a coisa mais normal do mundo, né? Parece até estranho. Né, funciona. Funciona demais. A gente, assim, percebeu, né? O quanto nós já estamos num mundo de telas, né? Sim. Eu acho que é isso, assim, nós temos telas, estamos cercados de telas por todos os lados. Então, a gente aprendeu, né, a conviver com as telas também no ambiente corporativo e a tirar proveito disso, sabe? Para depois poder ficar mais tempo com a família, enfim, ou para produzir mais, para gerar mais resultado efetivamente, né? Reuniões que se tornaram mais rápidas, Sim. mais efetivas, né? Sim. Então, acho que tudo isso foi positivo, no fim, né? No fim das contas, se é que teve alguma coisa positiva, que pandemia não podemos dizer que foi positivo, o saldo foi horrível, né? Mas a gente tinha que pelo menos tirar algumas lições, né? Verdade, então, é verdade. foi isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, sobre uma dúvida aqui, que eu acho que eu até esqueci de colocar no roteiro essa pergunta, sobre a transição de grandes empresas na gestão, tipo de pai para filho, né? Bom, aí você vem, às vezes, um perfil mais tradicional, aquele super empresário, aí vem, às vezes, um filho que até teve uma experiência acadêmica maior do que o próprio pai, estudou fora, voltou, quer implementar uma coisa, não digo mais moderna, mas mais contemporânea mesmo, até que até envolve a questão das telas, da conexão. Essa chacoalhada na empresa, assim, quando tem essa mudança de cultura, é muito difícil, eu acho, até para quem tá deixando de lado, né, tá deixando para alguém assumir a empresa, mas até para quem tá há mais tempo entender, poxa, as coisas mudaram, a gente precisa se alinhar agora a essa nova realidade. Como que é isso, hein, Luciana? É isso que eu chamo de evolução cultural, sabe, Fred? Quando você fala de cultura, quando você abraça um projeto, né, de cultura numa organização com este perfil que você descreveu, especialmente, tá, nesses perfis, eu prefiro chamar de uma evolução. Por quê? Você mantém, preserva, né, a origem, enfim, dessa organização, aquilo que trouxe ela até esse momento de sucesso. Enfim, se ela não fosse uma organização de sucesso, ela não teria chegado onde chegou, por exemplo, para chegar ao ponto de inflexão, de fazer, né, um movimento geracional. Então, você tem que olhar para esse passado. Há traços que vão ter que ser rompidos? Há rupturas que vão ter que acontecer? Eventualmente, sim, né? Porque podem ser traços detratores, entende? Dos novos objetivos de negócio da empresa, né? Da onde ela pretende chegar, onde a organização pretende chegar, por exemplo. Quando você trata como uma evolução, você vai olhar para isso, não é? Quando a gente está passando por um processo de evolução, vamos lá, eu vou cuidar da minha saúde agora, eu vou para academia, né? Eu vou evoluir. Então, eu deixo de fazer algumas coisas, eu deixo de comer, enfim, sei lá, chocolate todo dia, 3 vezes por dia, né? E passo a me alimentar de salada, né? Então, você deixa de fazer algumas coisas, e assim também, né, das empresas, e você passa a adotar outros hábitos, comportamentos, atitudes, políticas, enfim, aqui traduzindo, né, para as políticas e práticas da organização. Não é fácil, é o que você colocou, né? No Brasil, são poucas as empresas que têm sucesso quando acontece esse movimento geracional, né? Eles tendem a dar mais certo quando, de fato, há um preparo da geração que vem, né, adiante para assumir. Por incrível que pareça, na maior parte das vezes, Fred, o problema não está no fundador, sabe? A gente fala, nossa, quem chegou depois, que chega com uma mentalidade nova, né, e quer fazer uma coisa diferente, encontra resistência e tal. Olha, nem sempre esse é o maior problema. Às vezes é o despreparo mesmo, ou a imaturidade, enfim, né, da geração que vem depois, e que tende, em alguns casos, ignorar esse lastro, né, que existiu anterior. Então, eu acho que esse é o principal ponto de atenção. Você não vai criar nada que não tenha base, que não tenha, né, que não tenha sido calcado lá na origem. Você vai beber da fonte sempre, né? Então, quando você conduz isso de uma maneira mais suave,
respeitosa, respeitando a cadência dos stakeholders, né, dos públicos de interesse envolvidos. Então, você tem aquele que construiu toda uma história, não tem como desapegar da noite para o dia, não é assim. Sim, né? Sim, claro. Você tem os que estão chegando que vêm, sim, oxigenar né, a organização com boas ideias, com novas propostas. Então, essa convergência, ela precisa acontecer com muita paciência, eu diria, tá? E, se possível, mediada. Tá? Eu não recomendaria que ninguém fizesse esse processo de evolução cultural numa empresa de origem familiar, por exemplo, sem um acompanhamento assim, de um profissional realmente de recursos humanos capacitado para fazer uma condução como essa, ou até de uma consultoria, sabe, habilitada a fazer isso, que às vezes as pessoas simplesmente saem fazendo, né? E isso pode dar muito errado, não só para os negócios, mas o que é pior, para as famílias. É verdade, né? É verdade. Então, você... Isso, e às vezes as pessoas não pesam isso, não colocam isso na ponta do lápis. Sim, não, você bateu num ponto importante. No agronegócio, a gente tem muitos exemplos assim, né? Da sucessão familiar e às vezes alguns filhos que não pareciam se interessar tanto pelos negócios, acabam se destacando e, enfim, assumindo e conseguem respeitar a essência da empresa que foi criada, né? Porque às vezes a gente está falando de empresas de mais de 50 anos, 60 anos, e quando surge essa transição, a essência em respeito aos colaboradores e até ao próprio cliente, né? Aquela pessoa que acaba vendo que mudou alguma coisa aí, né? O cliente também mudou, né? Então, às vezes, até você explicar isso também, né? Às vezes é difícil, né? Para quem construiu uma empresa daquele jeito, a vida toda foi assim e tal, não é tão simples, né? Mas, por isso é que eu digo que, para esse processo acontecer, tem algumas premissas, assim. Eu vejo que transparência é fundamental, tá? Clareza, né, do que estamos fazendo, como vamos fazer e por que estamos fazendo, né? Onde nós vamos chegar. Então, procurar traduzir essa visão do futuro almejado para todos os envolvidos, para os funcionários, né? Para aqueles que estão liderando a transformação também. É por isso que eu falo, a liderança é fundamental nesse momento. É a liderança quem faz com que a cultura, né, esteja permeando a organização, é através do líder. Você já deve ter ouvido várias vezes as pessoas dizendo assim, eu não pedi demissão da empresa, eu pedi demissão do meu líder, né, do chefe. As pessoas pedem demissão do chefe e não da empresa. Por quê? Porque no fim do dia, Fred, o rosto do chefe e o jeito do chefe, né, do líder, é a empresa para aquela pessoa, tá? Então, no processo de transformação, de evolução cultural, enfim, qual seja, este líder tem que ser o grande embaixador. Se ele não tiver comprado, né, convicto daquilo que está acontecendo, as pessoas sentem muito, porque eu brinco aqui, eu falo, né, quem trabalha comigo me ouve falar isso há muitos anos. Eu digo o seguinte, Fred, só chove de cima para baixo. Só chove de cima para baixo. Então, o que está acontecendo, né, na liderança é o que vai acontecer nos demais níveis da organização. Não tem jeito. Tá? Por isso que é muito importante cuidar da liderança da empresa num processo de transformação cultural. E como é importante essa imersão da liderança na empresa, né? Não só do líder, mas principalmente do líder, mas tem muitos colaboradores para entenderem como que funciona. Não é aquela coisa, primeiro dia de trabalho, já senta e vamos lá, vamos produzir. Não, entende, conheça a nossa história, quais são as nossas metas, nossa missão, nossos valores, aquele básico, aquela cartilha básica. Mas esse reforço, né, para você manter a pessoa interessada em trabalhar lá, emocionada às vezes em trabalhar em algum lugar. Não tem nenhum problema ser fã de marca, gente. Eu acho bacana isso. Tem marca que eu sou fã, que eu nem consumo, tipo Red Bull. Eu acho uma marca legal, detesto o gosto, mas acho uma marca bacana. E para quem trabalha num lugar desses, deve ser muito parecido, né? Você conseguir se manter atualizado da cultura dessa empresa, do que ela significa para a sociedade, para as pessoas. E o papel do líder, como você citou, mais ainda, né? Porque ele acaba sendo não só o rosto no final do expediente, mas às vezes até o pesadelo do cara, né? Ele não sonha com o presidente, ele sonha com o líder dele, assim, tem problema com ele.
Poxa, que importante esse papel do líder, né? E aí a gente começou conversando, né? Estava falando para você aqui da nossa formação em comum. É por isso que eu digo que ter esse background em comunicação me ajuda muito nos desafios de cultura. Uhum. Porque se existe um elemento, né, fundamental para os processos de evolução, de transformação cultural, esse elemento é a comunicação, né? É a empresa realmente se abrir e contar e dizer aquilo que está acontecendo para as pessoas e ouvir, né, passar a ouvir seus funcionários também, seus colaboradores, para ir calibrando, sabe, Fred? Para ir ajustando os ponteiros, né, à medida que essa evolução vai acontecendo, entendeu? Não é gestão de terra arrasada, né? Você chega, destrói tudo e pronto. Foi aquilo que eu falei. É um processo, né? Você vai deixar de fazer algumas coisas e vai passar a fazer outras para chegar num objetivo. Mas não é da noite para o dia e não pode ser, né, desrespeitando as pessoas. É óbvio isso que eu estou dizendo, mas às vezes precisa ser dito, por incrível que pareça, né? Não pode ser, porque são essas pessoas que vão liderar a transformação também, que vão mudar, né? Então, se elas não tiverem, se você não contemplá-las no processo, se simplesmente achar que tá aí, é isso, a partir de agora vai ser assim, né? Comunica e pronto, a tendência ao insucesso é muito grande. Sim, sim. Luciana, a gente está batendo meia hora de programa, passou rápido mesmo aqui. Eu vou encaminhar já o nosso final, agradecendo mais uma vez o seu tempo, por você compartilhar a sua experiência, as suas histórias, e destacar para o pessoal que eu vou deixar o link na descrição do LinkedIn da Luciana, porque volta e meia ela posta lá alguma referência, outros exemplos que ela já curte, que ela segue, e para você conhecer mais o trabalho dela, que tem muita coisa boa para você que é profissional de RH, ou que você é um curioso do tema. Você que é um jornalista também, por que não? Você vai gostar do que ela produz, tá bom? Lu, legal. Muito obrigado, viu? Imagina, Fred, eu que agradeço. Obrigada pelo papo. Esse é sempre um papo extenso, né? Ainda mais 2 jornalistas, deixar a gente vai ficar falando aqui um tempão. Então, muito obrigada, né? Espero estar com vocês em outras oportunidades, falando de outros temas também. E sucesso para a Hora do Chá. Tá bom? Valeu. Com certeza conheci vocês agora e vou continuar, né, você ouvinte assídua, certamente. Tá bom? Valeu. Muito obrigado a você também que nos ouviu ou nos assistiu. Para saber mais sobre a Hora do Chá, é só seguir no Spotify o nosso podcast e o Instagram e LinkedIn da Casa Tempero. Tá bom? Eu sou Fred Fagundes e eu volto no próximo episódio. Até lá.